Olá, eu sou o professor Paulo Góes, sou professor de matemática e hoje daremos início aí ao novo conteúdo da equação do segundo grau, certo? Irei passar para vocês detalhadamente como resolver uma equação, ok? Vamos lá? Bem, primeiramente, antes de nós iniciarmos as resoluções, primeiramente é necessário, né, que nós aprendamos primeiro a definição de equação do segundo grau, certo? E como funciona, né, essa equação. Bem, a equação do segundo grau, na variável x, é toda a equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, no qual a, b e c pertence, né, aqui ó, pertence, tá? Esse aqui é o símbolo pertence, tá? Deixa eu colocar aqui de outra cor, da cor vermelha. Pertence ao conjunto dos números reais, tá, gente? Então, toda a equação do segundo grau, né, ela pertence ao conjunto dos números reais com a diferente de zero. Então, temos aí, né, em vista que toda a equação do segundo grau, ela deve estar no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, no qual as incógnitas, nós iremos ver mais à frente, a, b e c, são pertencentes, né, ao conjunto dos números reais, certo? Então, vamos mais à frente, né, sem mais conversas. Bem, identificando aqui os coeficientes da equação do segundo grau. Como eu falei antes, né, já vimos a definição que toda equação do segundo grau, ela tem que pertencer ao conjunto dos números reais com A diferente de zero. Mas quem é A, quem é B e quem é C na equação do segundo grau? Bem, é o que a gente vai ver agora, né? O coeficiente A da equação, certo? Da equação do segundo grau, é todo o valor que acompanha a incógnita x elevado ao quadrado. Ou seja, toda vez que você vê algum número acompanhando x ao quadrado, né? Vou colocar um 2 aqui. X ao quadrado, essa incógnita será a incógnita de letra A, né? Será a incógnita de letra A. Então, o primeiro coeficiente da minha equação é denominado A, certo? O segundo coeficiente é o coeficiente B da equação, né? É o coeficiente B. O coeficiente B da equação é todo o valor que acompanha a incógnita elevado ao expoente 1. Ou seja, aquela onde está a incógnita aqui sozinha, porém não aparece o número 2 aqui, mas aparece o número 1. Porém também não irá aparecer, né? Desculpa, mas o número 1 nem sempre ele é colocado como expoente, né? Mas ele está presente ali, certo? Então, toda vez que vocês vê a incógnita aqui, é o valor que está acompanhando a incógnita x, geralmente numa equação do segundo grau, colocamos mais a letra x, né? Mas pode ser qualquer outra letra do alfabeto, tá? E se tiver um número acompanhando essa letra, esse número, né, será o valor do coeficiente B, certo? E o coeficiente C da equação é todo o valor que não é acompanhado por nenhuma incógnita. Ou seja, é aquele que é sozinho, solitário ali da parada, certo? Então, qualquer valor, qualquer algarismo, né, que venha a ser, vamos supor, o número 2, né? O número 2, o número 4, que estão ali solitário, esse será, né, o coeficiente C da equação. Todos os outros virão com uma incógnita acompanhando. Já o coeficiente C não, desculpa, né? O coeficiente C não. Ele não vem acompanhado de ninguém, ele é o solteirão da parada, certo? Então vamos continuar. Aqui, né, identificando os coeficientes da equação do segundo grau, A, B e C, coloquei 3 exemplos simples, né? Bem simples aí de equação, nos quais nós iremos aí ao longo da aula ser questionados, tá? Bem, no primeiro exemplo, né, na letra A, temos aqui, né, a letra A. Temos uma equação, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, certo? Então, professor, onde que eu vou encontrar o A, o B, o C da equação? Bem, vou colocar aqui, ó, a letra A de amarelo, tá? A letra B, vou colocar aqui mais embaixo, né? E a letra C, agora, vamos fazer diferente, vamos colocar um de cada letra, certo? Vamos lá, de cada cor, aliás. Vamos colocar a letra A de amarelo, a letra B, né? Vermelho. E vamos colocar a letra C de verde, certo? Não é C de verde não, né? Tá, gente? Mas é C, eu coloquei o C. Certo, então vamos lá. O coeficiente A, como a gente viu no slide anterior,
sempre vai ser aquele valor que vem acompanhando a incógnita ao quadrado. Então, qual é o número que vem acompanhando x ao quadrado? Professor, não tem nenhum número acompanhando x. Tem. Esse número, quando não está aparecendo, se ele for menor que 2, ele é o 1. Certo? Então, toda vez que você vê a incógnita somente a letra elevada ao quadrado, o número que está acompanhando a incógnita é o número 1. Certo? Então, a letra A é o número 1. Certo? O número 1. A incógnita da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, a letra A, é o número 1. Já a letra B é todo o número que está acompanhando o x que não está elevado ao quadrado, porém está elevado ao expoente 1, que não precisa aparecer, certo? Então, qual é o número que está acompanhando a letra A incógnita x nessa equação? O menos 5. Deixa eu colocar aqui de preto, tá? Então, o menos 5 é o valor que representa a incógnita de letra B. E já aqui, a letra C, né? É aquele solteirão da parada. E quem é o único solteirão que não tá com ninguém, né? É o número 6. Então, aqui identificando todos os coeficientes da equação da letra A, certo? Vamos aqui para a letra B, onde a gente vai encontrar aqui uma equação, tem a letra B e a letra C. E as duas são equações incompletas, né? Não tem todos os coeficientes da equação. É o que a gente vai observar já, certo? Vamos colocar aqui letra A, né? Letra B. Dessa vez eu vou mudar de cor, não. Vou colocar tudo da mesma cor. E letra C, certo? Então, vamos lá. Quem é o A? É quem está acompanhando o x ao quadrado. Se não tem ninguém, é o 1, certo? Quem é a letra B? A letra B, como eu já falei antes, é quem vem acompanhado com x elevado à primeira potência, né? Potência de número 1, porém não precisa aparecer. Então, é o menos 5, né? E a letra C é o solteirão da parada. Porém, nessa equação, nós não temos a letra C. Nós não temos a letra C, certo? Então, quando a gente não tem a letra C, certo? A letra C é 0. E assim pode ser com qualquer outra incógnita da equação. Se eu não tiver a letra B na equação, vai ser 0, certo? Eu só não posso ter a letra A igual a 0, né? A incógnita é igual a 0, porque senão a equação não existe, ok? Toda equação, só lembrando, toda equação do segundo grau, ela tem que ser igual a 0, certo, gente? Ela tem que ser igualada a 0, pois se não for igualada a 0, não é uma equação do segundo grau. Olha aqui mais outro exemplo, né? Temos aqui a letra A, vamos colocar de novo, né? A letra B e a letra C, né? Ambas são coeficientes de uma equação, né? Já vimos aqui de cara, né, que não tem ninguém acompanhando aqui a incógnita x ao quadrado, então já é 1, certo? Já é o número 1. E a letra B, olha que interessante. Nessa segunda equação, aliás, nessa terceira, não encontramos a letra B. Porque quem é a letra B? É aquela incógnita que vai acompanhada do x elevado à primeira potência, certo? E como ela não se encontra nessa equação, o que você vai fazer? Vai colocar o número 0, porque ela não se encontra. Já a letra C está aqui, ó, o solteirão da parada, aquele que não tem acompanhante, né? Então, ele é o número 12, né? O coeficiente da letra C é o número 12. Então, ficou claro como identificar os coeficientes da equação? Basta voltar ao slide se você tiver dificuldade, certo? Voltem ao slide, percebam quem é o A, quem é o B e quem é o C da equação. Vocês podem estar voltando no slide e analisando passo a passo, certo? Quem são esses coeficientes, ok? Vamos dar início, né? Vamos passar o slide, vamos continuar, certo? Pessoal, aqui, né, nós vamos falar um pouco agora sobre raiz da equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau, ela tem duas raízes. Pode ser ela negativa e ela positiva, certo? É o que a gente vai ver. Ó, uma equação do segundo grau possui no máximo, certo? Então, no máximo, ou seja, somente, né, duas raízes. Então, ó,
Toda vez que vocês verem uma equação do segundo grau, vocês vão saber que no máximo ela só possuirá duas raízes, né? Tá? Podem ser determinadas através da seguinte fórmula, que é conhecida como a fórmula de Bhaskara, certo? Então, pessoal, essa aqui, ó, é a fórmula de Bhaskara, certo? X, que é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido, né, a barra de divisão, por 2 vezes o a. Professor, mas quem é esse delta? O delta, a gente vai falar mais à frente dele, é o discriminante da raiz, certo? Ele é fundamental para que haja solução da equação do segundo grau, certo? Então, o delta, esse delta que está dentro dessa raiz, ele é dado pela seguinte equação, ó, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tá? Então, para você resolver uma equação do segundo grau, você tem que lembrar que primeiro você vai calcular o delta da equação, tá? E dentro da equação do segundo grau, você terá o x', né? Que é a primeira raiz da equação, ok? Que é dada por menos b, né? Mais, que é o primeiro sinal aqui, ó. Primeiro sinal positivo, né? Mais raiz de delta, que é o cálculo do delta, do valor que você vai encontrar através da resolução da equação da fórmula de delta, dividido por 2 vezes o a, certo? Então, aqui eu vou ter a minha primeira raiz, né? O meu primeiro valor que representa a minha primeira raiz da equação. E já aqui eu tenho a minha segunda raiz, que é dada com o número negativo, né? Com o expoente negativo. Aliás, desculpa, com o sinal negativo, certo? Que é menos b, né? No caso, eu vou colocar novamente, repetir o menos b, menos, que é o segundo sinal da equação do segundo grau, menos raiz de delta, que é o mesmo valor que você calculou, a raiz aqui, o discriminante da raiz b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido, né, por 2 vezes o a, certo? Apenas isso você consegue ali resolver a equação do segundo grau. Vamos passar mais à frente? Exemplos de, vamos que é o primeiro exemplo, né? Exemplo de uma equação completa, certo? É onde eu vou calcular, né? A equação aqui, que já vai para a parte dos cálculos, ok? Eu irei calcular essa equação do segundo grau utilizando todas as regras que a gente viu anterior, a fórmula de Bhaskara e o cálculo do delta, que é o discriminante da raiz, certo? Então, vamos lá. Temos aqui o primeiro exemplo, né? Quando a equação ela é completa, certo? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. O primeiro passo para me resolver, né? Vou colocar bem aqui. O primeiro passo para me resolver essa equação, né? Essa equação é identificando os coeficientes dela, né? Como a gente fez antes, lá atrás, identificando quem é A, quem é o B e quem é o C da equação. Eita, deixa eu ajeitar esse C aqui que ficou meio embaçado. E quem é o C, né? Opa. E quem é o C da equação, tá? Então, eu tenho que identificar os três coeficientes da equação A, B e C. Olhando para a equação, já vejo de cara que o coeficiente A é aquele coeficiente que vem acompanhando, né, a letra x ao quadrado. Se não tem ninguém, é o número 1, né? O número 1. A letra B é o coeficiente que vem acompanhando o x elevado à primeira potência. Como já falei, não precisa aparecer o expoente 1, certo? Então, ele é o menos 5, né? Menos 5. E a letra C é aquele solteirão que não vem acompanhado de ninguém, é o número 6, ok? Então, o primeiro passo já foi dado, né? Começamos aí, identificamos os coeficientes da equação. O segundo passo, né? O segundo passo é calcular o delta da equação. Quem é o delta que a gente viu mais atrás, né? Delta é quem? Delta é igual, né, a B, deixa eu colocar aqui, B ao quadrado menos 4 vezes o A, eita, gente, calma, vezes o C. Mexer com o computador e o mouse aqui, a prática não tá muito boa não, mas a gente vai conseguir, certo? Ó, vezes o A, né? Deixa eu ajeitar esse meu A aqui, que tá muito feio, certo? Colocar ele assim mesmo, vezes o A, vezes o C. Então, esse aqui é o delta da equação. Eu tenho que calcular o discriminante da raiz, certo? Da equação do segundo grau.
aliás, da fórmula de Bhaskara, né? Que é exatamente a equação de segundo grau. Bem, então vamos colocar aqui, delta é igual... Quem é o B, gente? B ao quadrado. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é menos 5. Observação, quando você for trocar, tá, os valores representantes das letras na equação, na equação aqui do delta, vocês têm que observar o sinal. Observem bem o sinal. Eu estou elevando o B ao quadrado, então ele ficará dentro de um parêntese. Menos 5 ao quadrado, certo? Então, toda vez que vocês forem calcular o delta da equação, o número na qual representa a letra B, a incógnita letra B, o coeficiente letra B, ele será elevado ao quadrado, porém, se vier acompanhado de um sinal negativo, esse sinal também será elevado ao quadrado. Não é somente o número 5, certo? Assim como o sinal veio lá da equação e representa aqui a coeficiente, né, o coeficiente B, ele também será colocado dentro do parêntese, né? Desculpa, dentro do parêntese e elevado ao quadrado na resolução dessa equação de delta, certo? Continuando, ó, é só conservar ali o sinal de menos, aí fica 4, conserva 4 vezes. Quem é o A, gente? O A é o número 1, então eu vou colocar vezes o 1, vezes quem é o C? O número 6, ok? Então, a partir daí eu já começo a resolver a minha equação do segundo grau, ok? Então, vou colocar aqui delta é igual. Menos ao quadrado é menos vezes menos, certo, gente? Eu pegar menos, vou pegar minha borrachinha, eu pegar menos, né? E multiplicar vezes menos, ó. O jogo de sinaizinho lá, menos vezes menos, né? Menos vezes menos é igual a mais, certo? Então, ficará positivo, né? Então, ficará positivo. Eu posso colocar aqui ou não. Isso fica a critério meu, né? Porque sinal positivo não precisa aparecer, certo? Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25, certo? Menos 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 6 é 24, né, gente? 24. Então, ó, ficou o nosso discriminante, né? O nosso delta da equação. Eita, delta feio, meu Deus. O delta da equação, né? É igual. Tá. É igual, né? A mais 25 menos 24. Sinais opostos, né? Conserva o sinal do módulo maior. Quem é o maior? 25. Então, dará positivo. Então, subtrai 25 menos 24. É igual a 1. Então, o discriminante da minha equação, né? O delta da minha equação é igual a 1. Certo? Continuando agora, eu vou para o nosso terceiro passo da resolução da equação do segundo grau. Eu já fiz o primeiro passo, já encontrei aqui, ó, os coeficientes da equação. Já fiz o segundo passo, eu calculei o delta da equação. Agora eu vou para o terceiro passo. Quem é o terceiro passo, Paulo Góes? Meu amigo, o terceiro passo é a fórmula de Bhaskara, tá? A fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada, né? De delta dividido aqui, ó, por duas vezes o A, né? Eita, que fez um risco bonito aqui. Duas vezes o A, tá? Então, duas vezes o A, certo? Então, esse aqui é o cálculo da fórmula de Bhaskara, né? Então, vamos continuar, né, gente? Vamos continuar a nossa equação. X é igual. Observem bem que ele está falando que na equação de Bhaskara, né, na fórmula de Bhaskara, já vem negativo menos B. Então, fica menos... Quem é o B, gente? Quem é o coeficiente B? Menos 5. Então, ficará dentro de um parêntese, ó, menos 5. Certo? Ficará dentro de um parêntese, menos 5. Tá bom? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Raiz quadrada de delta. Qual foi o delta que a gente encontrou? O delta, o discriminante da nossa equação é 1, certo? O delta da nossa equação é 1. Professor, mas existe raiz quadrada de 1? Claro que existe. Raiz quadrada de 1
É 1. Muito fácil, né? Isso tudo aqui, ó, dividido por duas vezes, né? O A. Quem é o A, gente? O A é o número 1, certo? Duas vezes o 1, certo? Então, x, ele vai ser igual... Vou calcular a fórmula de Bhaskara agora, passo a passo, fazendo todos os jogos de sinais, para não haver complicação, certo? Nas duas raízes, ok? Então, aqui novamente eu tenho um jogo de sinal, ó, menos vezes menos, né? Isso vai dar um resultado positivo, né? Agora há pouco nós vimos que menos vezes menos, o jogo de sinal é mais. Então, vai dar um resultado positivo, né? Como eu falei para vocês, eu posso inserir aqui ou não, porque o resultado positivo ele não precisa aparecer, certo? Então, menos vezes menos é mais. Continuando, né? Mais quanto? 5. Então, o 5 não tem com quem multiplicar e não está elevado ao quadrado, ele fica 5. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 1? Simples, né? 1. Isso tudo dividido por 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? 2. Bem, chegamos numa parte muito interessante onde nós iremos encontrar as duas raízes dessa equação, certo? A primeira, que é a x, vou colocar aqui em cima, né? A x', tá? A x', que é onde vai englobar, né? Olha a palavra, quase que não sai, né? Mas vamos lá. Onde vai ser colocado o sinal positivo, né? Da equação, né? Vai ser colocado o sinal positivo. Vamos lá. E vamos aqui embaixo, né? Pegar a nossa x duas linhas, que é onde pegará o sinal negativo, né? Vamos continuar. X' vai ser mais 5, né? Mais 5, mais 1. Isso tudo aqui dividido por 2, certo? Então, ficará igual, ó, igual, certo? Deixa eu apagar aqui, porque ficou como se fosse um sinal de menos, gente, mas não é. Tá? Deixa eu colocar a barrinha aqui novamente, ok? Então, ficará, ó, mais 5 mais 1 dividido por 2, certo? Igual. Quanto é 5 mais 1? 6 dividido por 2, certo? Dividido por 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, uma das raízes da minha equação, o x', é igual a 3. Vamos para o x duas linhas. X duas linhas, né? Como o x' foi colocado o sinal positivo, o x duas linhas contemplará o sinal negativo. Então, ficará mais 5, né? Conservando ali, ó, mais 5. É como eu já falei para vocês, pode aparecer o sinal mais ou não, porque o número é positivo, certo? Menos, né? Agora vamos pegar o sinal negativo, menos 1. Isso tudo dividido por 2. Epa, calma aí, 2. Isso tudo dividido por 2, certo? Então, vamos fazer aqui, né, o cálculo. Ó, mais e menos sinais opostos, né? Conserva o sinal do módulo maior. Quem é maior? O 5. 5 é positivo. Então, faz a subtração. 5 menos 1 é igual a 4. Dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Certo? Então, as duas raízes dessa equação, né? Dessa equação, então o conjunto solução, né? O conjunto solução dessa equação seria aqui, né? O número 3 e o número 2, certo? Então, calculando as raízes dessa equação, o conjunto solução seria 3 e 2, ok? Vamos para um próximo exemplo, tá? Temos um exemplo aqui agora, gente, de uma equação que ela é incompleta, né? Como eu falei para vocês, alguma letra sendo elas o B ou o C, não aparecerão na equação do segundo grau, certo? Por isso que elas são chamadas, né, de equações incompletas, ok? Primeiramente, eu já falei para vocês, para que possamos fazer, certo? Passo a passo a resolução dessa equação do segundo grau. O primeiro passo, né, como eu sempre falei para vocês lá, que é estar encontrando os coeficientes da equação. Coeficiente A, quem é o coeficiente A da equação? Já vimos aqui de cara, né, que o coeficiente A, ele já vem acompanhado do x ao quadrado. E quem é que vem? Novamente 1. Então, o A, ele é igual a 1. O B,
ele é aquele coeficiente que vem acompanhado de x elevado à primeira potência, que não precisa aparecer o expoente 1, certo? Então, vem acompanhado da letra B, do expoente x, né? Aliás, da incógnita x, que representa a incógnita B, é o menos 6. E o C, como eu falei para vocês, né? É o solteirão da parada, que não vem acompanhado de ninguém. Mas ele não se encontra aqui, professor, não tem a letra C. Quando não tem a letra C, eu coloco a letra C igual a 0. Assim também eu colocaria se não tivesse a letra B, certo? Colocaria também um 0, certo? Então encontramos o A, o B e o C da equação. Agora vamos para o segundo passo, né? Que é calcular o delta da equação. Quem é o delta, professor? Só lembrando, delta é igual, né? B ao quadrado menos 4 vezes, né? Vezes o A vezes o C, né? Então, esse aqui é o delta da equação, é o discriminante da equação. Calculando o delta, né? Vamos ter aí, delta é igual B ao quadrado. Quem é o B, gente? Como eu falei para vocês, o sinal ele é importantíssimo na resolução da equação do segundo grau. Se você aí está em sua casa e esquecer de colocar o sinal, você irá errar a equação do segundo grau, certo? Porque ele é muito importante, o cálculo é muito importante. Não é complicado, é fácil, mas tem que ter muita atenção na hora de resolver uma equação de segundo grau, certo? Então, B ao quadrado, então quem é o B? Menos 6, então fica dentro de um parêntese, menos 6 elevado ao número 2, ao quadrado, certo? Menos, né? Continuando a fórmula, menos 4 vezes. Quem é o A, gente? A é 1 e quem é o C, né? Eita, mas esse 1 ficou bonito. E, vezes 1, que é o A, vezes o C, que é 0. Então, vamos lá resolver a nossa equação, tá? Do cálculo do delta. Delta é igual. Pessoal, novamente o joguinho de sinal, né? Menos ao quadrado é menos vezes menos, não é isso? Então, quando vocês verem uma potência, significa, né, que é uma multiplicação. Então, menos elevado ao quadrado é menos vezes menos, que é mais. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6. É esse número multiplicado por ele mesmo, tá? Na mesma ordem da potência. Se é a potência de número 2, então é 6 vezes 6, que pega 1, 6 e 1, 6, 2, 6. Então, é 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36, certo? 36. Continuando, fica menos 4 vezes. Vamos fazer logo direto, eu estou esquecendo, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. Então, ficou delta é igual a mais 36 menos 0. 36 menos 0 é 36. Então, o delta da nossa equação é 36. Agora, vamos para o nosso terceiro passo, né? Qual é o nosso terceiro passo? É a fórmula de Bhaskara, certo? Então, vamos aqui para o nosso terceiro passo. Fórmula de Bhaskara, para quem já esqueceu, é x, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por duas vezes o a, né, gente? Dividido por duas vezes, eita, mas esse meu 2 tá bonito. Duas vezes, né? Vou colocar aqui o número 2. Duas vezes o A, certo? Então, essa é a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, vamos à resolução dessa fórmula. X é igual, né? Menos, que é da fórmula, né? Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é menos 6. Esse menos 6, ele tá negativo, né? Claro, né? Tá menos 6. Então, fica dentro de um parêntese, né? Menos 6. Mais ou menos, né? Vamos colocar o mais ou menos. Raiz quadrada de delta. Como assim, professor? Quem é o delta? Delta é o discriminante da raiz que encontramos agora há pouco. O delta é quanto? 36. Professor, mas quando o delta não tiver raiz exata, nós iremos ver isso aí mais à frente, tá?
quando delta não obter uma raiz exata, tá bom? A gente vai ver mais à frente como fazer isso, tá? E se pertence ao conjunto dos números reais, certo? Isso tudo aqui, né, continuando dividido por 2 vezes o A. Quem é o 2? Aliás, quem é o A, né? O 2 está aqui. Quem é o A? Número 1. Então, vou colocar aqui número 1, certo? X é igual, certo? Fazendo novamente o jogo de sinal, eu tenho menos vezes menos. Coloca, se quiser ou não, o sinal positivo aqui, porque sinal positivo não precisa aparecer, porque já subentende que ele é positivo. Não vou colocar, vou deixar em branco. Então, menos vezes menos mais, né? Mais o quê? Mais 6. O 6 fica fora. Mais ou menos, né? Mais ou menos, raiz quadrada de 36. Pessoal, raiz quadrada de 36 é quanto? Como que eu faço para calcular a raiz quadrada de 36? É só você voltar nas aulas anteriores lá da plataforma, que lá tem sobre raiz quadrada e você verá como calcular a raiz quadrada. Mas é muito simples, vamos aqui. Raiz quadrada de 36 é apenas um número multiplicado por ele mesmo, que vai dar igual a 36, certo? Como que eu faço para descobrir isso? Eu apenas penso na minha mente um número multiplicado por ele mesmo, que vai dar 36. Aí eu posso juntar números de 1 a 9, né? Que são os números existentes. Ó, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. Né? Aí eu vou 3 vezes 3 é 9. Ainda está muito longe de 36. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. Basta eu lembrar, né, da tabuada. Apenas isso, né? Basta eu lembrar da tabuada. Então, se eu lembrei que 6 vezes 6 é 36 e 6 vezes 6 eles são números iguais, né? Então, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Apenas isso, certo? Isso tudo dividido por 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? 2, certo? Agora, novamente, chegou, né? Aonde eu vou ter aqui o meu x', certo? Vou ter o meu x' e vou ter o meu x duas linhas, né? Que é a minha raiz 1 e a minha raiz 2, tá bom? A minha raiz 1, né, como eu falei anterior, ela contemplará o sinal positivo. E a minha raiz 2 contemplará o sinal negativo, tá? Então, ficará aqui, ó, x' é igual a 6 mais 6 dividido por 2, certo? 6 mais 6 é 12, certo? 12. 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6, certo? Então, encontrei a nossa primeira raiz, o nosso x' da nossa primeira equação. Aliás, a nossa equação, né? Então, vamos aí para o nosso x duas linhas. Já que o x' contempla positivo, x duas linhas contempla ali negativo, né? Então, fica 6 menos 6 sobre 2, certo? 6 menos 6, gente, é 0. 0 dividido por 2. Tem como eu dividir nada por 2? Não tem. Então, 0 dividido por 2 é igual a 0, certo? É igual a 0. Então, tá aí o conjunto solução da minha equação do segundo grau incompleta, né? A minha equação do segundo grau está incompleta aí, né? Eu tenho como a primeira raiz o número 6 e a segunda raiz o número 0, ok? Então, tá aqui o nosso conjunto solução, beleza? Vamos passar para a próxima. Pessoal, aqui nesse slide, nós iremos falar um pouco sobre o discriminante da raiz, né? Vimos ali dois exemplos, né? Uma aula prática simples de equação do segundo grau. Eu quero falar um pouco de discriminante da raiz, como funciona, né? Porque eu devo calcular o delta b ao quadrado menos 4ac. Por que delta é o discriminante da raiz e por que ele é tão importante em uma equação do segundo grau? Bem, quando o discriminante da raiz quando delta for maior que zero, a equação possuirá duas raízes reais e diferentes, gente. Como assim? Ou seja, os dois números serão reais, porém serão números diferentes, tá? Então, será raiz diferente. Como assim, professor? Vamos pegar aqui, né? Vamos pegar aqui a fórmula de Bhaskara. X é igual, né? A menos B, mais ou menos, raiz
de delta, né? Ó, quando o delta ele for maior do que zero, vamos supor, ele for o número 4, né? O número 4 é maior do que o zero e possui uma raiz exata, certo? Possui uma raiz exata. Então, quando isso acontecer, né? Deixa eu colocar o dividido por 2 aqui, senão não será uma fórmula de Bhaskara, certo? Então, né, gente? Quando o número, né? Quando o discriminante for maior que zero, a raiz da equação, ela possuirá, né? Aliás, as raízes, né? Possuirá duas raízes reais e diferentes, ou seja, serão dois valores diferentes na raiz, certo? Já quando o discriminante da raiz, né? Da equação, né? A fórmula de Bhaskara for igual a zero, certo? A equação possuirá duas raízes reais iguais, ou seja, quando você calcular o delta da equação aqui e o resultado, né? E o resultado aqui, ó, for zero, certo? Ou seja, quando você for calcular aqui a fórmula de Bhaskara, você verá que raiz de zero é zero, né? E ficará, ó, menos b, né? Menos b, que é o número lá, o coeficiente que você irá encontrar do menos b, dividido por 2 vezes o a, né? Dividido por 2 vezes o a. Então, se torna um método mais simples de resolução, às vezes, né? Também a gente vai trabalhar isso mais à frente, o soma-produto, que é uma das nossas próximas aulas, certo? Então, quando o delta, você calcular o discriminante da raiz da equação delta e for igual a zero, a equação possuirá duas raízes reais iguais, ou seja, pode ser os mesmos valores, porém pode haver que seja um negativo e um positivo, ou pode haver que os dois sejam positivos ou que os dois sejam negativos, certo? Mas será o mesmo número, tá? Possuirá duas raízes reais, certo? E o terceiro, quando o discriminante da raiz ele for menor que zero. Gente, ó, nunca, deixa eu apagar aqui, nunca, né? Deixa eu colocar aqui, nunca vocês irão calcular no conjunto dos números reais, né? Conjunto dos números reais, nunca, jamais vocês irão ter uma raiz negativa. Nunca vocês irão calcular no conjunto dos números reais uma raiz negativa. Não existe no conjunto dos números reais, no conjunto dos números reais, desculpa, né? Não existe raiz quadrada de um número negativo, certo? Então, quando você chegou aqui, chegou lá, calculou o delta da equação, observou que o delta deu um número negativo, certo? Que o delta, você calculou toda a fórmula aqui, b ao quadrado menos 4ac vezes a, né? Aliás, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e encontrou na resposta, né? Na finalíssima do cálculo, encontrou ali um valor negativo, vocês já ficam sabendo logo que a equação não possuirá raízes, será uma equação nula, né? Uma equação nula. Ela não terá valor algum, certo? Então, nunca, jamais, no conjunto dos números reais, você irá calcular a raiz quadrada de um número negativo, certo? Entenderam até aí? Tudo bem? Vamos para o próximo? E o próximo, né, gente, é aquele que a gente fica triste porque finalizamos a nossa aula, né? Mas mais dúvidas estamos à disposição. Qualquer dúvida entre em contato, né? A gente está aqui à disposição de vocês, certo? Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo e espero que tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Tchau, tchau!